grande foi Ronaldo Fenômeno, do canal Fute11V11. Bora lá. R9 ou Wayne Rooney? R9. R9 ou Chupa? R9. R9 ou R9. Suarez? R9. For me, Ronaldo the phenomenal. He was not playing for. He was football because everybody wanted to be him. Cristiano Ronaldo or R9 Ronaldo? R9. R9 or Ruud van Nistelrooy? We don't need to do this because R9's better than everybody, so... Mejor jugador brasileño que has entrenado. Ronaldo Nazario. Qué jugador. Mas antes de chegar a esse patamar quase místico no futebol mundial, Ronaldo dava os seus primeiros passos em um grande clube brasileiro, o Cruzeiro. Agora, como eu sei que esse início da carreira dele você já escutou no mínimo 1 milhão de vezes por aí, eu vou fazer bem mais rápido. Acompanha comigo. Nascido em Itaguaí, no dia 18 de dezembro de 1976, R9 foi criado no bairro Bento Ribeiro, onde teve uma infância complicada, como todo garoto normal de bairros pobres do Rio de Janeiro. Mas como ele não tinha as condições financeiras para arcar com a condução da sua casa até as categorias de base do clube, ele acabou optando por jogar bem mais próximo de sua casa. E o clube sortudo da história foi o São Cristóvão. Até que um belo dia normal de treinos por lá, Jairzinho, esse mesmo que você tá pensando, mano, o lendário atacante brasileiro. Então, ele resolveu ir assistir aos treinos do São Cristóvão e acabou se impressionando com o talento do Ronaldo. Na mesma hora, ele já quis saber quem era o moleque e quanto ele custava. Porque naquela época, os empresários praticamente compravam o jogador, sabe? Não é como hoje em dia que eles têm que negociar com os clubes e tudo mais. Então sim, era bem diferente do que nós temos hoje. E pra você ter noção, cara, Jairzinho adquiriu o passe do Ronaldo por $10 mil. Não preciso nem falar. Caraca, $10 mil. Pra época devia ser um valor bem ok, né? Mas hoje em dia a gente olha assim, $10 mil é loucura, né? Falar que foi um dos melhores investimentos da história do futebol, né? Mas caso você não faça nem ideia do quão bom foi isso, cara, acompanha o vídeo que você vai ver que, mano, $10 mil no Ronaldo naquela época era troco de pinga. E logo depois de adquirir o seu passe, Jairzinho já tratou de encaminhar o atacante para um grande clube brasileiro, o Cruzeiro. E bom, foi a partir daí que o Ronaldo começou a dar os seus pitacos no futebol brasileiro. R9 fazia sua estreia no futebol profissional enfrentando a Caldense no dia 25 de maio de 1993. E cara, o Cruzeiro não tinha nenhuma intenção de já relacionar Ronaldo para os jogos do time profissional. Só que nos treinamentos ele era tão assustador, mano, e já se dava tão bem, mesmo enfrentando jogadores com quase o dobro da sua idade, ficou praticamente impossível deixar ele jogando com os juvenis, o que levou ele a ser relacionado ainda com 16 anos. E é aí que a gente chega na tal partida contra a Caldense, onde ele fez a sua estreia. E já na sua quarta partida no profissional, Ronaldo marcaria o seu primeiro gol, disputando um amistoso em Portugal. E nessa época aí, não era tão comum jogadores jovens que nem é hoje, né? Hoje em dia, vários moleques de 17 já estreiam e tal. Nessa época, pelo menos o que eu tenho de percepção, eram que só jogadores que se destacavam muito, eles estreavam com essa idade, tá ligado? Então, tipo, já dava pra ver que ele era uma anomalia. Por exemplo, a gente tem um exemplo ali do Pelé, que ganhou uma Copa com 17 anos. Então, só jogadores que eram totalmente fora da curva, né? Que realmente jogavam, principalmente falando dessa época dos anos 90 ali. Pelo menos é a minha percepção, né? O gol saiu no dia 5 de agosto de 1993. A partida era contra o Belenenses, em Lisboa. E o Ronaldo era tão impressionante, cara, que a torcida do clube português o aplaudiu de pé após o fim da partida. Agora se liga nisso aqui, mano. Depois desse jogo, o mundo abriu seus olhos para o jovem Ronaldo, já que ele recebeu a sua primeira proposta do futebol internacional. A Inter de Milão chegava com $500 mil de proposta para ter o passe de Ronaldo ainda com 16 anos. 50 vezes mais do que Jairzinho havia pagado 2 meses antes para ter o passe do Ronaldo. Moleque, é muito louco pensar $500 mil. Hoje, $500 mil não é nada, né? Tipo, no mundo do futebol. E, cara, olha como os valores mudam de uma forma... Olha como o futebol se tornou um negócio, né? Muito lucrativo. Obviamente, também tem a questão, né, de inflação e tudo isso, mas mesmo assim, cara, o futebol ele se tornou algo inimaginável, né, nessa época aí. A gente nem tá falando de tanto tempo, a gente tá falando de 30 anos atrás, tá ligado? E ó a mudança que teve, não só tecnológica, né? Nesses 30 anos aí, um pouco mais, tivemos uma mudança tecnológica absurda e o futebol nessa questão de virar realmente um produto, né? E cada vez mais virando um produto e cada vez mais com valores estratosféricos, tá ligado? Um bagulho muito louco. Mas se você não conhece nenhum fenômeno aí perto da sua casa, pra você investir o seu dinheiro e quem sabe garantir o seu futuro, tem um jeito bem mais fácil. Gostei. E agora eu posso apresentar pra vocês a patrocinadora desse vídeo, que é a Mercado Bitcoin. A MB é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. E com certeza é o local ideal pra você que não tem nenhuma noção de como começar. E por lá é muito simples, cara. Basta você acessar o link aqui na descrição ou esse QR
QR Code que está na tela, criar a sua conta e já começar a investir em qualquer ativo digital do seu interesse. E caso você seja como eu, que sou investidor bem mais pé no chão, você pode investir em ativo de renda fixa, onde você sabe exatamente quanto vai ganhar e quando você vai ganhar, já que, como diz o nome, é renda fixa, certo? Resumindo, cara, eles têm ativos para todos os gostos, para aqueles investidores mais conservadores, assim como eu, e também para os mais experientes, que preferem colocar o seu dinheiro em criptomoedas ou outros ativos financeiros. E sobre a confiabilidade, você pode ficar tranquilo, mano, porque eles são referência no ramo e um dos maiores sites da América Latina para investir o seu dinheiro. Clica no link aqui na descrição e dá uma olhadinha no site, pô. Você não vai perder nada por isso e ainda pode começar a investir o seu dinheiro quanto antes para garantir o seu futuro, certo? Agora sim, vamos voltar pro Ronaldo Fenômeno. E o Cruzeiro foi ousado, cara. Decidiu confiar na sua joia e negou a proposta, dispensando os 500 mil dólares pelo Ronaldo. E eles fizeram muito certo, cara. E pra tu ver, né, cara, mesmo nessa época, né, os clubes europeus já tinham um baita mapeamento, porque a Inter já tava mapeando ele, como o Chafin falou aqui no vídeo, e depois, né, o Ronaldo acaba indo, não sei, não lembro se é pro PSV, mas acho que é, posso estar enganado, ele deve falar aqui. E aí depois de um tempo ele acaba parando na Inter, né? Então a Inter já tava mapeando ele desde que estreou ali, desde o começo dele no Cruzeiro, e depois ele acaba indo pra Inter. Vendo o Ronaldo jogar ali todo dia. E isso numa época totalmente diferente, né? Hoje em dia é muito mais fácil fazer essa questão de scout, de mapeamento, tem muito mais informações por causa da difusão da internet, mas nessa época era muito mais difícil, né? Na base, eles sabiam quão grande esse moleque seria, e que era só questão de tempo para que esses 500 mil dólares subissem muito mais. E cara, nesse mesmo ano, Ronaldo marcou 12 gols no Campeonato Brasileiro. E olha que ele só disputou 14 partidas, com destaque especial para uma de suas melhores atuações. Contra o Bahia, Ronaldo Fenômeno marcou 5 gols em um único jogo. Eita. Ainda no mesmo ano, Ronaldo foi o artilheiro da Supercopa Libertadores, com 8 gols, sendo então convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira de futebol, ainda pelo Sub-17. No ano seguinte, Ronaldo continuava a assombrar o futebol brasileiro. Agora, com 17 anos, a joia marcou 22 gols só no Campeonato Brasileiro, mano, sendo então o artilheiro da competição. O desempenho avassalador rendeu a primeira grande conquista para Ronaldo, já que ele foi convocado ainda menor de idade para disputar a Copa do Mundo de 1994. E bom, o resto é história. Pô, isso daí pra época é, mano, muito significativo, que nem eu falei, né? Não é que nem hoje, que é um pouco mais comum. Nessa época era mais raro ainda, tiveram raras exceções, até na própria seleção, né? Então, é um baita feito, já mostrava o potencial que o Ronaldo tinha, cara. Pra ter ideia aí. Olha, velho, ele já tava sendo ali... com um monte de paparazzi, né? Um monte de repórter ali infernizando a vida dele. Disparou completamente. A emoção realmente é muito grande. Ainda aprendendo a falar. Realmente é muita emoção e... Ronaldo não disputou um minuto sequer dos jogos daquela Copa. Mas, por outro lado, Mas Romário levou o estava caneco. vivendo seu auge físico e técnico, formando uma dupla de ataque letal com Bebeto e conquistando, após 24 anos de jejum, o tetracampeonato mundial para a seleção brasileira. Isso daqui é uma teoria que eu tenho, cara, que o Dunga tá aqui nessa foto. Podem me xingar, o que for, mas eu acho que em 2010, eu sei que é difícil falar também, ser engenheiro de obra pronta, mas em 2010, cara, o Dunga, ele poderia ter dado chance pro Ganso e pro Neymar de alguma forma. Eu sei, o elenco já tava fechado, eles começaram a estourar em 2010, tal. Mano, são jogadores desses que já tem que estar na seleção desde o começo. Por isso que eu defendo que o Endrick, mesmo não jogando tanto no Real, ele tem que estar de alguma forma na convocação. Não tô falando que ele tem que ser titular, não tô falando que o Neymar tinha que ser titular, não tô falando que o Ganso tinha que ser titular. Eu entendo essa questão de ter o elenco nas suas mãos, você levar aqueles jogadores durante todas as eliminatórias e fica complicado não levar pra Copa. Mas ao mesmo tempo, cara, pô, se ele tivesse levado, tá ligado, o Neymar e o Ganso, que estavam se destacando muito, eles iriam lapidados. O Ganso poderia ter ajudado muito naquela Copa, porque depois a gente ficou faltando, né, pessoas no meio campo. O Kaká tava sofrendo com a questão do pubis. O Elano, se eu não me engano, depois tem uma questão também, não lembro se é de lesão ou suspensão, algo assim, ele fica fora alguns jogos. Então, o Ganso poderia ter ajudado nessa questão, e o Neymar já pegaria também experiência, o que poderia ajudá-lo já para a Copa de 14, 18, 22, né? Ele já pegaria essa bagagem, e além disso também poderia ter ajudado em campo, entrando em alguns momentos. Então eu acho que realmente eu colocaria como um erro do Dunga. Obviamente que hoje, né, vendo o resultado é muito fácil falar, mas tem alguns jogadores ali que eram bem contestáveis,
e que estavam na seleção. O próprio Ronaldo veio a dar várias entrevistas no futuro, onde ele diz o quão importante foi estar naquele grupo em 94. Viu? Então. O cara pegar essa primeira maturidade, né, é interessante. Seria muito interessante pra esse desenvolvimento da carreira do Neymar, tá ligado? Na seleção. Porque mesmo que ele não tenha nem entrado em campo, só dele estar ali junto com a delegação da seleção brasileira, de poder acompanhar de perto os treinos do Romário e do Bebeto, e principalmente de já ter a sensação de como é jogar uma Copa. Ele afirma com todas as letras que tudo isso foi essencial para que ele pudesse ter um desenvolvimento melhor, tanto na seleção quanto na sua carreira por clubes. Aí hoje em dia por aqui, se o moleque já tá voando no seu clube, não pode convocar, não pode nem jogar. Se ele entra no jogo e já faz gol, o que ele merece no próximo jogo? Banco. Dá banco pra ele, não pode. A gente não pode ter pressa com as nossas joias. Enquanto isso, Lamine Yamal tá aí desde os 16 anos acabando com jogos lá pela Espanha. O jovem Ronaldo, ainda com seus 17 anos, já era campeão do mundo com a seleção brasileira. E é claro que as propostas não paravam de chegar na mesa do Cruzeiro. Até que teve um momento que já era impossível segurar o atacante ainda em solo brasileiro. E foi então que o PSV da Holanda efetuou a compra do brasileiro, com um pagamento de 6 milhões de dólares. O mesmo Ronaldo que há um ano havia sido comprado por Jairzinho por 10 mil dólares, estava sendo naquele momento vendido por 6 milhões de dólares. Baita investimento, hein? E ressalto aqui de novo, olha como é que os valores mudaram, velho. 6 milhões de dólares. Moleque, olha isso. Hoje em dia, esse valor é irrisório, tá ligado? Pô, cara, muito se você louco. sabe de algum moleque aí na sua rua que joga muita bola e ninguém É, conhece já ainda, investe. manda lá no meu Instagram, por favor. Vou botar aqui, ó. Tô precisando fazer um negócio bom desse também, cara. Pelo amor de Deus. Ronaldo, então, deixava o Cruzeiro e o futebol brasileiro em agosto de 1994, tendo marcado 44 gols em 47 jogos, ainda aos 17 anos. E como eu sei que São números absurdos, hein? Absurdos, cara. vocês adoram uma comparação, se liga nisso aqui. Lionel Messi, ainda aos 17 anos, tinha 9 jogos pelo Barça e 1 gol marcado. Cristiano Ronaldo tinha 31 jogos pelo Sporting e 5 gols marcados. Agora, a mais nova joia precoce do Barcelona, Lamine Yamal, tem 108 jogos e 24 gols. Já Ronaldo tinha disputado 53 jogos e marcado Absurdo, 51 gols, ficando atrás somente do Pelé, com 80 jogos e 95 gols. Inclusive, o Pelé tem que ser muito respeitado, cara. Porque ele é um jogador completo, e não só na questão completo em todos os aspectos do futebol, mas também na questão de idade, porque desde cedo ele já tava meio que pronto, parece, tá ligado? Enquanto o Messi demorou um pouco mais, o Cristiano mais ainda, o Pelé parece que já nasceu pronto, cara. Muito louco. Cara, que isso, Pelé era muita apelação, mano. E se você tá achando pouca coisa pra ser chamado de fenômeno, no PSV, Ronaldo mais uma vez brilhava, encantando a todos na Holanda e gerando ainda mais impacto no futebol mundial, com seus incríveis 54 gols em 57 jogos. Uma média de praticamente um gol. Caraca. Realmente, números incríveis, hein, cara. E o PSV tinha alguma coisa com o brasileiro, porque se eu não me engano, o Romário também jogou lá no PSV, hein. Tinha alguma fita aí. Ou por jogo. E, mano, mesmo com toda a dificuldade pra se comunicar em campo, e principalmente no dia a dia, né? Já que Ronaldo não falava a mesma língua. E mesmo assim foi o suficiente pra que ele marcasse 30 gols só no campeonato nacional, sendo o artilheiro da liga com 12 gols a mais do que o vice-artilheiro. Mas, cara, infelizmente, nem tudo eram flores para o nosso jovem fenômeno. Ainda em 95, os primeiros problemas que assolaram toda a sua carreira começariam a dar as caras. A primeira cirurgia no joelho ocorreria em fevereiro do ano seguinte, após uma ressonância magnética constatar inflamações nos joelhos e calcificação no direito. Esse mesmo joelho, então, passou por uma raspagem na cartilagem. A recomendação médica foi de uma recuperação lenta, mas no final de abril, Ronaldo já estava disponível. Só que aí, cara, a gente não sabe se foi realmente uma recomendação médica ou era só o técnico que estava de implicância com Ronaldo. O que a gente sabe mesmo é que ele estava cada vez mais no banco, o que claramente o incomodava. O que muita gente não sabe, mano, mas o Ronaldo naquela época já era muito fominha. E eu não tô falando fominha em campo, de não querer passar a bola ou algo do tipo, mas ele queria estar sempre jogando, sempre disputando as partidas. Se a gente for pegar a quantidade de vezes que ele jogou sentindo dor, tendo que aplicar injeção pra correr, fora a pancada de analgésico. Acho que a maioria dos jogadores, cara, que jogam em alto nível e são muito bons, eles, na maioria das vezes, eles querem estar em campo, tá ligado? Eles querem estar jogando, querem estar demonstrando o seu futebol, tá ligado? E Ronaldo não é exceção, que ele né? tomou durante toda a sua carreira só pra poder continuar em campo, cara. E pensar que mesmo assim ele foi tudo que foi, né, velho? É bizarro. O cara é fora da curva total. Não, e pensar que o problema já tava começando cedo, né? Muito louco isso daí também. Já tava dando os primeiros sinais ali. Até que no ano seguinte, em 96, por estar incomodado com a baixa minutagem, Ronaldo segue mais uma vez os passos de Romário. E agora assina com o Barcelona por 20 milhões de dólares. E cara, aqui o Barcelona não poderia ter tomado
precisão melhor. Porque em pouco tempo, esses 20 milhões de dólares seriam considerados uma das melhores contratações da história. Se liga só, ainda no mesmo ano, em 96, com 20 partidas disputadas, Ronaldo marcou 17 gols. E de quebra, sendo eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo pela FIFA, tendo somente 20 anos de idade. E não para por aí, porque na temporada 96-97, mesmo não vencendo o título da Liga, ficando atrás do Real Madrid por 3 pontos, Ronaldo conquistou a chuteira de ouro da Europa, marcando 34 gols em 37 jogos. Ele sempre teve números absurdos, né? Caraca, principalmente nesse começo de carreira, meu amigo, média altíssima. Levando a taça da Copa do Rei e da Recopa Europeia, decidindo a final Pô, e ele carequinha era muita hora, hein? Vou te falar. Caraca, era da hora, com o mano. Paris Saint-Germain, marcando um gol. Ó o Luiz Henrique. A passagem do Ronaldo pelo Barça é muito impactante, cara. Principalmente se a gente levar em consideração um curto período de tempo. Foi lá que ele conquistou os seus primeiros títulos europeus e se firmou cada vez mais no futebol mundial. Sem falar, é claro, que lá ele recebeu pela primeira vez o título de melhor do mundo pela FIFA. E em toda entrevista que o Ronaldo dá recentemente, ele sempre afirma que ele gostaria de ter ficado mais tempo no Barça. Porque ele gostava muito da cidade, gostava do clube, principalmente do clima, já que Barcelona lembra muito o Brasil nesse quesito. E hoje a gente sabe que isso é algo comum, cara. Temos vários brasileiros aí que fizeram história pelo Barça e são ídolos por lá. Só que o Ronaldo não contava que simplesmente pagariam 32 milhões de dólares, o valor da sua multa rescisória, para retirá-lo do Barcelona. Sim, mano, esse foi o valor que a Inter de Milão teve que desembolsar para ter Ronaldo em seu elenco. O anúncio do Ronaldo na Inter Aí tu vai vendo que os valores já vão subindo, né? Com o desenvolvimento do Ronaldo e também o desenvolvimento do futebol. Obviamente que pesa muito também, porque cada vez mais ele estava se tornando um jogador já renomado, né? Já um jogador com nome. E o valor do futebol também foi começando a subir até que chegou aos tempos de hoje, né? Futebol. Naquele momento ele já era a maior estrela do futebol mundial. E o impacto da sua transferência... Pô, esse símbolo da Inter no meio também é coisa linda, velho. Nossa senhora, essa camisa... Eu sou apaixonado por camisas retrô. Já falei aqui em alguns reacts, e essa camisa da Inter aí é coisa linda com o patrocínio da Pirelli. Deixava isso ainda mais evidente. Todos os jornais ao redor do mundo estampavam seu rosto, segurando a camisa da Inter e sorrindo. O clássico sorriso que marcou era na equipe italiana. E o menino artilheiro foi negociado com a Internazionale de Milão por assombrosos 43 milhões de dólares. Na Itália, Ronaldinho ficou ainda mais popular. Virou uma mania entre os tifosi, os fanáticos torcedores italianos. E bom, mano, ele era muito mais do que apenas um jogador de futebol. O acesso à informação naquela época já era bem mais rápido do que nos tempos do Pelé, por exemplo. Só a imagem do Ronaldo já era bastante para bater recorde de vendas em jornais ou revistas esportivas. Tudo que Ronaldo fazia virava manchete. Todas as roupas que ele decidia usar esgotavam nas lojas. Todos queriam ser pelo menos parecidos com a grande estrela do futebol mundial. Porque se liga nisso aqui, cara. Hoje, em 2025, e essas fotos parecem ser atuais, mano. Eu hoje em dia queria ser assim, cara. Não tem jeito, pô. Ele era a aura em pessoa, cara. Ele encarnou para nascer como protagonista. Não tem o que fazer. E se a gente for falar em campo, mano, o resultado foi imediato. Ronaldo, usando a camisa 10 da Inter, marcou 14 gols em 19 jogos, sendo eleito pela segunda vez o melhor jogador do mundo pela FIFA. E também pela primeira vez foi reconhecido pela revista francesa France Football, que o elegeu como bola de ouro daquela temporada. E como se já não bastasse, ele seguiu marcando gols, cara, finalizando a sua temporada com 25 gols, sendo vice-artilheiro da competição e também o estrangeiro que mais marcou gols na sua temporada de estreia. E o desempenho espetacular e a adaptação rápida de Ronaldo superaram. A tranquilidade dele na frente do goleiro era coisa de maluco, velho. O cara é muito frio. Todas as expectativas, o que levou a imprensa italiana a apelidá-lo carinhosamente de O Fenômeno. E foi assim que Ronaldo Fenômeno chegou para sua segunda Copa do Mundo. E então, muito louco, porque aqui até então, na época, né, eu acho que por um tempo ficou assim ainda, o Ronaldo era conhecido de Ronaldinho, né? E aí acho que depois quando surge o Gaúcho, e aí com os italianos talvez chamando ele de Fenômeno, ele acaba mudando. Mas o Galvão, tu vai ver várias narrações antigas do Galvão chamando ele de Ronaldinho, o que é estranho pra quem nasce depois, né? E pega ele já como Fenômeno, mas ele era conhecido antes como Ronaldinho. Primeira sendo titular. O Brasil vinha para tentar defender o título conquistado em 1994 e sonhando com a conquista do pentacampeonato. Na Copa de 98, Ronaldo demonstrava na prática o porquê de ser o melhor do mundo, já lidando com algumas complicações físicas, como por exemplo lesões na perna, que ele costumava tratar com analgésicos. Mesmo assim, Ronaldo anotou 4 gols em sua primeira Copa como titular. Esse gol aqui contra Marrocos, ainda na fase de grupos, onde o Brasil venceu por 3-0, marcou também 2 gols contra o Chile nas oitavas de final.
esses que você tá vendo aqui agora. Além de também ter marcado contra a Holanda na semifinal, naquele jogo que terminou empatado em 1-1. E nesse mesmo jogo, Ronaldo também converteu a sua cobrança de pênalti, ajudando então o Brasil a garantir a vaga na grande final da Copa de 98. Rapaziada, agora fugindo do roteiro aqui rapidinho, essa partida do Ronaldo contra a Holanda em 98, ela é simplesmente inacreditável. Eu peguei pra assistir esses jogos aqui da Copa de 98 justamente pra poder escrever esse vídeo, já que eu sou de 99, então né, eu não era nem nascido. E eu já sabia que ele tinha jogado muita bola e tal, porque meu pai sempre fez questão de falar que o Ronaldo em 98 tava vivendo o seu auge ali. Só que eu não tinha noção do quão bizarra foi a atuação dele, cara. Ele era praticamente imparável, pô. Uma força física absurda, o cara arrancava, velho, dava uns piques assim de 20, 30 metros, como se fosse nada, irmão. Carregando o zagueiro, carregando o meio campo, ele não era aquele centroavante fixo de área, tá ligado? Aquele cara que tá ali embaixo da trave pra poder só ficar empurrando bola pro gol. Em muitos momentos ele vinha lá no meio de campo buscar a bola, velho, e saía rabiscando 2, 3, 4 em alta velocidade, chutando pro gol, cara. Inacreditável mesmo, mano. Pega pra ver aí. Se você não acredita em mim, joga no YouTube, Ronaldo vs Holanda 98. Tenho certeza que você vai se surpreender também, cara. O fenômeno realmente era o fenômeno. Não tem... Então, uma impressão que muita gente, que é da minha geração também, que nele, 99 ou pra frente, né, 2000, 2001, 2003 e vai pra frente, é que pegou um Ronaldo um pouco menos móvel e um pouco menos driblador. Mas aí a gente pega os vídeos dele, das antigas, quando eu peguei pela primeira vez esses vídeos, eu falei, nossa, o Ronaldo era um cara de extrema explosão, um cara que tinha um trato com a bola fora da área muito bom, era um cara driblador, habilidoso, e tu fala, nossa, eu não sabia que o Ronaldo é tipo, a gente que é um pouco mais novo, né, nessa questão de nascer no começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, a gente vê um Ronaldo um pouco mais parado, um pouco menos móvel, né? Ele era móvel, mas bem menos. E aí a gente vê que como ele era assombroso como atacante, assim, ele saía da área com uma facilidade, ele se movimentava, ele driblava, ele tinha muita explosão, né? E talvez tudo isso também, o corpo dele não tenha aguentado todas essas junções que ele tinha, né? Falar. O impacto dele era tão grande que nas partidas da Copa do Mundo era comum ver centenas de fotógrafos acompanhando ele no campo. Cada movimento que ele dava era acompanhado pelas centenas de lentes que não lhe davam espaço. Ele reclamava bastante disso, inclusive, mas não tinha o que fazer, mano. Ronaldo, aos 22 anos, já era refém do seu tamanho. E logo após a decisão de pênaltis que Tafarel brilha, Ronaldo e a seleção brasileira enfrentariam a segunda final consecutiva de Copa do Mundo. Dessa vez contra a França. E cara, toda a euforia pra jogar essa final de Copa acabou se transformando em tensão imediatamente após o Galvão Bueno aparecer ao vivo e dar a notícia de que o Ronaldo havia sofrido uma convulsão e estava cortado da final. A tão famosa convulsão que abateu Ronaldo foi diagnosticada desde como estresse até como ataque epilético. Ela aconteceu na concentração mesmo, mano. Na madrugada da véspera do jogo, seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, foi o principal responsável por socorrê-lo e alertar o resto da equipe. Ronaldo, obviamente, foi levado para o hospital para realizar exames médicos a fim de entender o que aconteceu e qual era a gravidade do problema. E após realizar todos os testes necessários, ele foi liberado para deixar o hospital apenas 75 minutos antes do início da partida. E então, cara, faltando só 40 minutos para o início do jogo, Ronaldo já estava no vestiário dizendo que estava bem e que queria jogar a final de qualquer jeito. E é claro que isso acabou dividindo o grupo, né? Entre aquela parcela de jogadores que queriam contar com o Ronaldo, ignorando qualquer risco, já que supostamente os médicos tinham dado alta para ele. E também a outra metade dos jogadores que não queriam que ele entrasse em campo. Até porque, teoricamente, o Edmundo daria conta do problema. Mas o que aconteceu ficou marcado na história, já que Zagallo bancou a decisão e escalou Ronaldo nos 11 titulares da grande final da Copa do Mundo. O resultado foi evidente, o Brasil não se encontrou e tomou um vareio da França, perdendo a partida por 3-0 em uma atuação inexplicável da seleção brasileira. Aqui é claro que a convulsão e tudo que gerou no ambiente da seleção teve grande impacto nesse resultado. Imagina como estava a cabeça do Ronaldo, cara, disputando sua primeira final de Copa horas depois de ter passado por um dos eventos mais traumáticos da sua vida. A França, comandada por Zinedine Zidane, saiu com seu primeiro título de Copa do Mundo, e Ronaldo foi mais uma vez o grande foco das lentes, o que gerou essa icônica foto dele, né, cara? Aqui a gente consegue ver o Ronaldo ainda bem jovem, com as chuteiras penduradas no pescoço. Essa imagem, inclusive, no futuro virou até estampa de camisa, velho. É o que eu disse, tudo que ele fazia virava algo maior. É impressionante. E bom, a fase ruim parecia estar chegando de vez para o fenômeno, já que depois do vice-campeonato em 98, R9 ainda defendia as cores da Inter, mas jogava com menos frequência, já que o seu corpo e os trabalhos fora de campo estavam cobrando seu preço. Era problema com tendinite, urgência com patrocinadores, o futebol mesmo aos poucos estava se tornando cada vez mais distante na vida do Ronaldo. Até que na temporada 99-2000, Ronaldo teria sua primeira grande lesão no joelho. Ronaldo estourou o joelho na sua partida contra o Lecce, com uma previsão de volta de 5
5 meses parado. E ele até que conseguiu voltar antes ainda do tempo estimado, velho. Até que no dia 12 de abril de 2000, um dia que era pra ser um dos mais felizes da vida do Ronaldo, até porque o seu filho estava nascendo. E nesse mesmo momento, Ronaldo voltava aos gramados. Ele só não contava com o que aconteceria neste mesmo jogo. È sicuramente una brutta notizia per Marcello Lippi che dopo neanche una decina di minuti di gioco Essa imagem é e 5 mesi di astinenza per Ronaldo deve triste, probabilmente moleque. rinunciare chissà per quanto ancora. Eu imagino pra quem viveu isso na época e principalmente pra quem viveu isso no campo, né? Deve ter sido muito pesado. Os jogadores falam que ouviram, né, o joelho ali na hora que faz o movimento e tal, o barulho do estralo do joelho, né? Sì, il peso Questo del grande corpo, fuoriclasse. il peso del corpo portato tutto sull'articolazione, quindi credo che dai gesti che fanno anche i giocatori. Em um jogo contra a Lazio, a imagem que parou o mundo do futebol. O joelho direito do fenômeno praticamente se rompeu e uma longa e dolorosa recuperação viria pela frente. Inicialmente era previsto que 8 meses seriam suficientes para que Ronaldo voltasse aos gramados, mas a realidade foi bem mais dura do que isso, sendo uma recuperação total de 15 meses, praticamente o dobro do tempo estipulado. Há pouco tempo atrás, Ronaldo deu algumas entrevistas onde ele relata sobre o processo de recuperação e o quão doloroso foi passar por tudo aquilo. Na mídia, o que mais era dito é que Ronaldo estaria acabado, que nunca mais veríamos o seu futebol em alto nível, já que alguns médicos chegavam a dizer que se ele voltasse a caminhar em velocidade, já seria considerado um milagre. E bom, ele foi chamado de fenômeno, não é à toa, certo? A convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. Essa era a frase que estampava uma bandeira levantada pelos torcedores brasileiros para criticar a convocação de Ronaldo. E o mais irônico, mano, é que essa faixa foi levantada só alguns meses antes do início da Copa do Mundo de 2002. E bom, ainda bem que o Felipão ouviu o Ronaldo e resolveu lhe dar uma segunda chance, confiando 100% no seu físico e na sua entrega durante a Copa. E aí, meu amigo, o resto é história. A Copa veio e o fenômeno ressurgiu, marcando 8 gols, passando em branco somente em uma partida durante toda a Copa. É, cara, essa questão da Copa é bem louca, né? Porque muitas pessoas já davam ele como aposentado. Ele teve algumas complicações, né? Essa questão muscular também, que hoje acontece com o Neymar e que muita gente fala é normal, depois de uma lesão no joelho. A do Ronaldo foi ainda mais grave. E também numa época onde a gente tinha muito menos questão de tecnologia médica, né? Hoje os estudos estão bem mais avançados. E o Ronaldo conseguiu se recuperar, tá ligado? Também teve essas complicações musculares, que é normal dessa lesão. E conseguiu se recuperar. Acho que ele joga 1 ou 2 amistosos antes da Copa. Ele não jogou as eliminatórias. Inclusive o Brasil fez uma eliminatória horrorosa. E muita gente não lembra, mas não tem essa memória, ou nem sabe, né? Mas o Brasil fez as eliminatórias ruins. E né, depois que a seleção ganha, parece que tudo é bom, mas naquela época não era bem assim. Tanto é que, aqui como fala, né, ele já era meio que dado como um jogador aposentado. É muito louco. O Rivaldo também quase ficou fora dessa Copa, ele também tava com uma lesão ali, ele consegue, acho que segurar até a Copa pra jogar e tal. E foram os 2 principais jogadores da nossa seleção. É por isso que eu acredito muito nessa questão que se o Neymar focar, cara, ele consegue sim jogar essa Copa em alto nível. Eu sei que muitas pessoas duvidam, eu sei que não é exatamente a mesma coisa, mas eu comparo um pouco, muito também essa questão, o Neymar se machucou de novo e tal, mas não, é uma questão realmente muscular. Demora, o Ronaldo teve algumas lesões. Mas naquela época tinha menos tecnologia médica, mas do mesmo jeito, as pernas, né, uma perna fica mais forte que a outra. A perna que tá lesionada, né, a perna do joelho lesionado, ela fica fraca, porque você não tá trabalhando ela. Então, para você conseguir equilibrar as musculaturas é complicado, você acaba forçando mais uma perna e isso acaba interferindo. Então, essa questão é muito complexa, tá ligado? Então, por isso que eu acredito muito nessa questão do Neymar, também tirando como exemplo o Ronaldo. Eu sei que é outra época, tá mais avançado e talvez por isso também dê mais esperança, porque a área médica tá muito mais avançada na questão de tecnologia. E eu sei que em contraponto o Neymar é mais velho do que o Ronaldo era nessa época. Mas eu acho que o Neymar tem plenas condições, né, de realmente voltar. E também não acredito que essas lesões que o Neymar está tendo na questão muscular falem, o Neymar já não consegue mais. Não, é que é normal de uma volta dessa. E o Ronaldo prova isso, tá ligado? Que realmente teve essas lesões. E vale lembrar
que a seleção não tava vivendo um grande momento nessa época, entendeu? Era muito contestada, e até a própria convocação do Ronaldo era contestada, como ele mostrou aqui. Então, hoje em dia, né, depois que tudo acontece, é muito fácil tu falar, nossa, não. Mas nessa época o Ronaldo, ele já tinha um peso, né? Só que ele ainda não era o Ronaldo de hoje, obviamente, né? Tipo, depois que ele ganha a Copa e quando a carreira acaba, aí sim você realmente reconhece esse fenômeno mesmo. Ele já era muito considerado. Mas depois que o cara se aposenta e as pessoas começam a valorizar realmente a carreira dele, entendeu? Eu acho que pode ser algo também que vai acontecer com o Neymar. Porque muitas pessoas não reconhecem ainda, muito pelo que tá acontecendo aqui, né? Pelo que estão vivendo e tal. Mas depois, quando você para pra pensar e quando o cara tá aposentado, tu fala, nossa, o que esse cara fez foi grandioso. E é o que acontece com o Ronaldo. Tipo, hoje ele é um fenômeno total e tal, ninguém contesta. Mas naquela época, ainda tinham pessoas que contestavam, mesmo ele com bola de ouro, né, e etc. Ronaldo, logo no primeiro jogo contra a Turquia, já mostra seu cartão de visitas, abrindo o placar aos 50 minutos. Rivaldo ampliou aos 87, fechando o placar de 2-0. Na segunda partida, agora contra a China, Ronaldo marca novamente. Dessa vez ele foi o último a balançar as redes, fechando o placar de 4-0 para o Brasil. Na terceira e última partida da fase de grupos, Ronaldo marca mais 2 vezes, dessa vez contra a Costa Rica na vitória por 5-2. Finalizando então a fase de grupos da Copa com 4 gols em 3 jogos. Já nas oitavas contra a Bélgica, Ronaldo marcou novamente, dessa vez nos 87 minutos para fechar o placar de 2-0. Nas quartas contra a Inglaterra foi a única partida em que Ronaldo não marcou nenhum gol. Só que naquela época o Brasil era tão apelão que mesmo quando ele estava abaixo, ainda tinha o Rivaldo e o Ronaldinho para carregarem o jogo. Essa que com certeza foi a melhor atuação do Ronaldinho Gaúcho pela seleção brasileira. Aquele gol de falta lá icônico que todo mundo lembra e ninguém sabe dizer ao certo se ele queria chutar ou cruzar, né? Tem entrevista que ele fala que quis chutar, tem entrevista que ele fala que quis cruzar, enfim. É o bruxo, ele pode falar o que ele quiser. Na grande semifinal contra O importante é que saiu o gol e esse gol salvou o Brasil, né? De resto, ele pode falar o que ele quiser. Turquia, Ronaldo aparece novamente com seu biquinho salvador para salvar a seleção brasileira mais uma vez. Fechando então a semifinal e colocando a seleção brasileira na grande final da Copa do Mundo. E cara, se a Copa acabasse naquele momento, essa faixa de protesto já seria motivo de piada hoje em dia. Ronaldo já tinha mais do que provado que aqueles torcedores e todo mundo que decretava que ele estava acabado, estavam errados. Na grande final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil enfrentava a Alemanha. E aqui é aquela curiosidade que não é mais curiosidade pra ninguém, né? Oliver Kahn, o goleiro alemão, havia sido eleito o melhor jogador da Copa. Isso antes de jogar absurdo, na final. né? Que erro que vocês cometeram, FIFA. Que erro. O Brasil Zicaram o Oliver partida, Kahn. só que o jogo ainda estava bem aberto. Até que Ronaldo mais uma vez aparece. Se liga no lance, velho. Ronaldo tá aqui com a bola dominada e ele tenta driblar os zagueiros alemães. Ele acaba sendo desarmado, levanta e já vai imediatamente pra tentar roubar a bola. Consegue roubar a bola, faz a tabelinha com o Rivaldo, mas o Rivaldo não quis saber de devolver. Ele já virou chutando e metendo essa bola pro gol. E o Ronaldo claro não que o Ronaldo desiste. não quis saber se era o melhor jogador da Copa na frente dele. Ele acreditava que independente de quem fosse, poderia ter 1% de chance do goleiro soltar aquela bola. E por via das dúvidas, ele tinha que estar lá caso isso acontecesse. Ronaldo então abriu o placar para o Brasil aos 67 minutos de jogo. Ronaldo wins it back. Now can he find Rivaldo? Yes, he can. Rivaldo! Oh, it's come off guard! Ó, o zagueirão também panguando, velho. O zagueirão não esperava essa falha. E o Ronaldo tava esperando ali. Tanto é que o zagueirão fica meio desnorteado, assim. Nem corre direito, tá ligado? Ele não tava esperando essa falha do Oliver Kahn. E eu acho que nem tava esperando o Ronaldo nas costas dele do nada, vindo correndo. Brazil in front. It's Ronaldo! And his 11th in World Cup finals. 12 minutos depois, aos 79, Rivaldo faz um corta-luz primoroso e Ronaldo acerta uma chapada perfeita no Sigo é canto lindo, do Oliver Kahn, ampliando o placar e levando o Brasil a vencer a grande final por 2-0. 4 anos depois do vice em 98, Ronaldo, agora com algumas cicatrizes a mais, liderava junto a Rivaldo a seleção brasileira e conquistava o pentacampeonato mundial. O trabalho de toda a seleção do grupo, enfim, eu trabalhei 2 anos e meio tentando recuperar dessa lesão e hoje Deus reservou isso tudo aí pra mim e pra seleção. Sendo o artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols e conquistando também a sua segunda bola de ouro e o terceiro prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Cara, se a carreira do Ronaldo tivesse acabado ali, naquela Copa, ele já merecia ter toda a fama que ele tem ao redor do mundo. Não é pra qualquer um, mano, você disputar uma Copa do Mundo depois de tudo que aconteceu com ele, toda essa trajetória de superação, mesmo que ele É uma baita história, né, velho? Parece até filme, é muito louco. Essa história do Ronaldo, assim, é uma superação inacreditável. Ainda mais pela época, né, da medicina, que não era tão avançada.
de todo mundo já dando ele como aposentado, e ele ter força, ele querer mostrar, e ele conseguir, ele ser, né, junto com o rival do cara da Copa, muito louco. Seja um fenômeno, imagina como ficou a cabeça desse cara durante um ano tratando uma lesão seríssima no joelho, tendo que ouvir de diversos médicos dizendo que você nunca mais seria o jogador que um dia já foi. E o pior, tendo vários outros que diziam que ele sequer voltaria a correr. E mesmo assim você ter a força de vontade pra encarar tudo isso de peito aberto, mano, de cabeça erguida, passar por tudo e ainda conseguir ser o melhor jogador da Copa do Mundo, carregando a seleção brasileira para o 5º título mundial. Só por isso o Ronaldo já seria gigante, mas a carreira dele ainda podia melhorar. Espero corresponder, sé que la responsabilidad es muy grande, espero corresponder con muchos goles, muchas jugadas bonitas, bueno, todo, intentaré hacer todo para corresponder a la expectativa. Gracias. Logo após o término da Copa do Mundo, ainda em 2002, no dia 31 de agosto, o Real Madrid investe 45 milhões de euros para ter o melhor do mundo em seu elenco. Na época, o Florentino Pérez, que já era o presidente do Real, tinha um plano de formar um elenco recheado de estrelas do mundo todo, para atingir cada vez mais torcedores ao redor do mundo e transformar o Real Madrid em uma marca global. E bom, nada melhor do que um fenômeno para ajudar nessa missão, né? A estreia do fenômeno foi incrível, mas infelizmente o restante da sua passagem passou bem longe de ser o que o projeto Galácticos esperava. O Real Madrid Galáctico conseguiu vencer somente 2 La Ligas, na temporada 2002-2003 e na temporada 2006-2007. Ronaldo também foi o artilheiro da Liga na temporada 2003-2004, mas na Champions League, o principal foco do projeto, Ronaldo só conseguiu chegar até a semifinal, inclusive com o Real Madrid sendo eliminado 3 vezes seguidas nas oitavas de final. E bom, se as coisas estavam ruins pelo Real Madrid, ainda havia esperança de que pela seleção tudo iria se resolver. Até que no mesmo ano, em 2006, Ronaldo disputou sua 4ª Copa do Mundo, marcando 3 Esse lance contra a Gana é marcante pra mim, que acho que foi a primeira Copa realmente... Já falei isso em outro vídeo também, em outro react. Foi a primeira Copa que eu tive realmente noção do que tava acontecendo e tal, né? Porque eu sou que nem o Chafinha aqui, eu sou de 99. Mas a Copa de 2002 eu não lembro nada praticamente. Então essa Copa aqui eu já tenho lembranças, né? Já sabia o que estava acontecendo realmente. Sendo 2 contra o Japão e um gol icônico contra a Gana. Mas acabou ficando só por aí mesmo, mano. Porque em uma participação ridícula da seleção brasileira, que pra muitos era a mais completa, mas que na hora do vamos ver, acabou levando taca pra França, com uma atuação absoluta de Zidane. Voltando pós-Copa para o Real, as coisas estavam mais complicadas, porque o clube merengue havia acabado de contratar o centroavante Van Nistelrooy. Ronaldo nessa época já estava visivelmente acima do peso, o que estava dificultando muito as suas arrancadas, o que era a sua jogada característica. E claro, quando você joga várias partidas de alto nível estando acima do peso, você fica ainda mais suscetível a lesões, ainda mais se tratando de um jogador como ele, que já tinha um histórico bem grande. Com 5 temporadas, o Real foi o clube em que Ronaldo passou mais tempo e jogou mais partidas. Por lá, ele disputou 177 jogos, anotando 104 gols. Isso é mais um fator que serve para mostrar o quanto a carreira dele foi prejudicada por lesões, já que o Real Madrid foi o clube em que ele mais disputou jogos e não teve nem 200, ele finalizou com 177. Após deixar o Real Madrid, Ronaldo embarca novamente para a Itália, agora para o Milan. No dia 18 de janeiro de 2007, era oficial, Ronaldo era jogador do Milan. E ele até começou bem, mas teve novamente uma lesão que acabou impedindo que ele tivesse continuidade. O Milan então optou por não renovar o seu contrato, terminando então a sua saga pela Itália com somente 20 jogos disputados e somente 9 gols marcados. Essa temporada marcava o fim E é bastante coisa, em 20 jogos, 9 gols, caraca, pra um cara que já tava acima do peso e tal. da era europeia de Ronaldo, já que agora ele voltaria para o Brasil para tratar a sua lesão utilizando as instalações do Flamengo. Ronaldo sempre deixou claro ser torcedor do rubro-negro carioca, e agora o cara tava lá todos os dias treinando e tratando a sua lesão, ou seja, era questão de tempo para ele assinar com o clube, certo? Errado, porque o Flamengo viu o Ronaldo treinar lá todos os dias e em nenhum momento ofereceu um contrato pro cara, nem sequer chamou pra uma reunião nem nada do tipo. Olha, cara, aqui eu não sei se o Flamengo achava que não tinha capacidade de contratar o Ronaldo na época, por questões financeiras, né, claro, ou se eles realmente achavam que o Ronaldo tinha acabado pro futebol após tantas lesões. Sinceramente, cara, nenhuma das duas pra mim faz sentido, tá? Porque quando você tem um cara como o Ronaldo ali de bandeja, praticamente pedindo pra assinar, você tem que oferecer o contrato, não interessa como. Mesmo que ele não jogasse nem um minuto pelo Flamengo, cara, só o tanto de mídia, de... É que nem o Neymar hoje em dia no Santos, tá ligado? É algo parecido, não tem como tu não querer o Neymar, porque ele traz muita mídia, muito dinheiro, e o Ronaldo nessa época era parecido, né? Uma época onde tinha menos a questão das redes sociais, né? Era um mundo menos global, né? Um mundo menos globalizado, mas já tinha essa questão
E o Ronaldo era um cara muito forte na questão de mídia. Então, realmente, o Flamengo vacilou. O Ronaldo queria muito. Tem até a entrevista dele pro próprio Flow que ele fala, nossa, tava ali esperando, né? Alguém mandar um convite, alguém falar, e aí, não vai? Tá bem, hein, cara? Não quer conversar e tal, né? E o próprio Corinthians tinha também pouca estrutura. O Flamengo e o Corinthians nessa época não tinham muita estrutura, né? O Ronaldo, ele muda muita coisa no Corinthians. Por mais que eles sempre tiveram força de torcida, a questão de dinheiro não era o forte de nenhum dos dois na época. E o Ronaldo, ele muda muita coisa quando ele chega no Corinthians, com as parcerias que o Corinthians conseguiu fazer com ele, né? E fez com que o Corinthians se tornasse outro time. Teve a questão da construção do CT, do própria arena, né? Ele ajudou, viabilizou isso também. Várias questões, tá ligado? Então é algo muito assim... Pô, como é que o Flamengo não pensou, né? Tipo, o marketing nessa época também dos clubes era muito pior, né? Era algo muito fraco ainda, muito... Tava começando ainda aqui no Brasil, né? O holofote de patrocínio que ele ia trazer pro clube já ia ser muito benéfico de qualquer maneira. Mas na época a diretoria do Flamengo moscou e quem teve essa visão foi Andrés Sanches, o presidente do Corinthians. No dia 9 de dezembro de 2008, Ronaldo era anunciado como jogador do clube paulista. E aí, cara, o impacto foi imediato, já que o fenômeno marcou 8 gols nas 10 primeiras partidas que disputou pelo Campeonato Paulista. Moleque, é muito louco que mesmo acima do peso ele deitou, ele ganhou lá. Eu esqueci o nome do zagueiro do Corinthians. Do Corinthians não, do São Paulo. Rodrigo. Ele ganha na arrancada do Rodrigo e faz um golaço. Ele fez um golaço contra o Santos também, aquele gol histórico, né, que é contra o Fábio Costa. Mano, ele deitou aqui mesmo muito acima do peso. Tem diversos lances dele aqui brincando no futebol brasileiro. E isso muito acima do peso, né, fisicamente já abaixo. E pra tu ver como ele já fazia diferença, conquistou o Paulistão, conquistou a Copa do Brasil, tá ligado? Ajudou o Corinthians a chegar na Libertadores, então... Tipo, sendo um deles essa pintura contra o Santos, na grande final do campeonato. Olha isso, rapaziada, o domínio que a bola morre no pé, cara. Não, e o melhor pra mim nem é esse. Esse daí é lindo, mas aquele de cobertura... E se for pra falar de golaço, nessa mesma partida, o R9 também fez isso aqui. Isso daí é pintura. Cara, isso daí é pintura. Falar, mano, que coisa maravilhosa esse gol. Isso daí é pintura, mano. Era muito diferente, mano. Você imagina um cara fazer tudo isso que ele fez ali pelo Corinthians com 100 e poucos quilos, cara. Eu sempre fico imaginando o que será que o Ronaldo teria feito aqui no futebol brasileiro se ele não tivesse saído ainda com 17 anos. Sabe o Neymar, que jogou aqui até os 20, né? Se eu não me engano, até os 21 pelo Santos. Imagina se o Ronaldo também tivesse ficado mais tempo, cara. Se ele tivesse jogado aqui pelo menos até os 20. Mais 3 aninhos de fenômeno aqui no futebol brasileiro. Imagina o que ele teria feito com o futebol daqui, cara. É só pensar se ele com 100 quilos, cheio de lesão, com 300 cirurgias no joelho, o cara veio pra cá e ainda destruiu jogando pelo Corinthians. Imagina aquele Ronaldo Prime, mano, o que ele teria feito aqui, velho. Ele ia acabar com o futebol brasileiro, né? Ele ia jogar muita bola. Infelizmente, isso é algo que vai ficar só na imaginação mesmo. Mas, voltando pra realidade, no mesmo ano de 2009, Ronaldo também foi muito importante para o título da Copa do Brasil, marcando seu gol no jogo de ida da decisão contra o Internacional. No ano seguinte, em 2010, Ronaldo não teve o mesmo impacto, já sofrendo cada vez mais pelo seu peso, que naquele momento, mano, parecia estar ainda mais acima do aceitável. O cara tava colossal, mano. Ele chegou aqui pós-lesão com 128 GB de espaço. Aí ele treinou um pouco, em 2009 ele conseguiu ficar ali com 64 GB, vai. Mas em 2010 ele já tava com 256, mano. Não tinha espaço pra mais nada. Até que depois de uma precoce eliminação na Libertadores em 2011, Ronaldo decide dar uma coletiva de imprensa, onde ali ele anunciaria a sua aposentadoria. Segundo ele, o principal motivo seriam as sucessivas lesões, o fato de ter que sempre jogar com dores e principalmente seu sobrepeso. Ronaldo atribuiu esse problema a um hipotiroidismo, que nada mais é do que um distúrbio metabólico que desacelera o metabolismo, o que dificulta ainda mais a perda de peso, facilitando o acúmulo de gordura. Olha, agora eu vou evitar me aprofundar nisso aqui, cara, porque eu não sou médico, né? Eu sou só um youtuber e eu não tô afim de falar besteira aqui. Então, quanto menos eu falar, melhor. Ronaldo, então, encerrava sua passagem pelo Corinthians, com 69 jogos disputados. Ele marcou 35 gols, venceu o Paulistão e a Copa do Brasil. Aos 35 anos, Ronaldo Nazário pendurava suas chuteiras. Após uma carreira fenomenal ser assolada por lesões e questões de peso, o seu tempo foi mais que o suficiente para se consolidar como um dos maiores atacantes da história do futebol, eternizando o número 9 e sendo unanimamente para todos o melhor camisa 9 que o mundo já viu. Herói do Penta, bicampeão de Copa do Mundo e também, até 2014, ele era o maior artilheiro da história das Copas. Ronaldo foi dono de maldito close momentos históricos e o principal responsável por dominar toda uma geração do futebol, transformando o esporte em algo muito maior, graças ao seu poder midiático e carisma. Ronaldo foi aquele tipo de atleta em que tudo que ele tocava virava ouro.
O maior exemplo disso é a própria Nike, que graças ao Ronaldo conseguiu atingir patamares nunca antes vistos no futebol. Pra vocês terem noção, cara, Ronaldo é uma das 5 personalidades mundiais que tem contrato vitalício com a Nike. E quem são os outros 4? Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Só Após os bravos. 580 jogos, 372 gols marcados, história no Brasil, na Holanda, na Itália, na Espanha e principalmente na seleção brasileira. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o Fenômeno, eternamente um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Este foi Ronaldo Fenômeno. Vídeo brabo, vídeo brabo. Ronaldo, o Fenômeno. Brabo o vídeo, velho. Brabo o vídeo. Lembrando, o vídeo original tá na descrição. Cara, realmente não deve ter sido fácil pro Ronaldo, né? Uma carreira aí cheia de lesões, conviver com isso, conviver com dores, né? Tanto é que ele se aposenta ali em 2011 por essa questão, também pela questão de ganho de peso. Mas, pô, história grandíssima do Ronaldo, né? Eu espero que o Neymar, aqui tá aparecendo aqui, ele também consiga dar uma volta por cima, assim como o Ronaldo deu, que ele também teve essa questão do joelho, né? Menos grave que o Ronaldo, mas teve. E eu acho que ele também não tem o reconhecimento que merecia, né? Então eu espero que ele consiga dar a volta por cima, assim como o Ronaldo deu. E, cara, a história do Ronaldo realmente foi o maior 9 que o mundo já viu e vai ser difícil alguém superá-lo, né? A gente viu que depois realmente da lesão, muitas pessoas falaram que ele não, né, nunca mais seria o mesmo, e ele, de certa forma, não foi mais o mesmo, né? Mas ele conseguiu desempenhar em alto nível. Só que ele já não era mais aquele cara de tantas arrancadas, ele ainda dava arrancadas, né, em 2002 ali, na Copa ele deu, mas já não era aquele atacante que saía toda hora da área, né? Não era aquele cara que tão driblador, ele se tornou um centroavante diferente, né? E muito acho que por causa da lesão e também da idade, né? O jogador vai tendo que se adaptar muito por essa questão física. Mas é isso, cara. Vídeo brabo. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa sua opinião aí sobre o quão grande foi o Ronaldo Fenômeno e quanto, né, o quanto esse vídeo te impactou e se você discorda, concorda de algumas das opiniões que eu dei aqui durante o vídeo. Bom, é isso daí, até o próximo, valeu!